O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa e tirou o manto. Pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos.
Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Quem já banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dai-vos exemplos, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, vou tentar refletir com vocês esse momento de ação de graça da nossa igreja e o que significa para nós católicos essa quinta-feira santa. É só a gente vivenciando e seguindo os passos que a gente vai entender. Não adianta nada a gente só explicar aqui, mas não entrar dentro desse momento tão oportuno na vida da nossa igreja. Já na quinta-feira passada, nós começamos a celebrar esta bonita festa da Missa dos Santos Óleos e da Eucaristia. Quem foi domingo, quinta-feira na São José à noite? Levanta a mão só para ver. Então, vocês perderam, os demais perderam assim a importância do que o significado desta celebração de hoje. Hoje não é feita com todos os padres, porque a distância é longe, então o bispo ele antecede para 8 dias antes, para que hoje, que nem estou aqui com vocês, os outros padres vai estar nas vossas paróquias, celebrando esse momento também com os seus paroquianos. Na quinta-feira, sempre pela parte da manhã, todos os sacerdotes, eles são convidados, intimados e têm que comparecer na catedral, mãe casa. Caso contrário, é aqui que nós nos encontramos. E nós temos um momento para refletir um tema. Esse ano, nós da Diocese de Ji-Paraná, o tema que o Padre Marcos, ele veio de Porto Velho, é da paróquia Nossa Senhora do Rosário, ele veio trabalhar conosco, o tema era esse, olha que bonito: o sacerdote apóstolo da alegria.
sacerdote, o apóstolo da alegria, aquele que veio para servir. Nós trabalhamos das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, esse tema, porque aqui nessa celebração que nós, os sacerdotes, renovamos também o nosso compromisso, mais um ano, renovação dos nossos votos, junto com o bispo. O bispo é a cabeça e nós somos o membro, então temos que estar unidos. E o sentido dessa quinta-feira, da celebração dessa missa, é a renovação da promessa dos padres. Nós vamos dizer sim, mais uma vez, aquilo que nós, no dia da nossa ordenação, nós recebemos. E nesse dia, o final da celebração, nós fazemos a celebração da penitência. E somos obrigados, e é o dever de cada padre também confessar, né, naquele dia, independente de outros dias, naquele dia. Então tem um momento da espiritualidade, do sacramento da penitência, onde nós nos confessamos. E aí, para que à noite, nós, junto com o nosso bispo, celebramos a missa dos Santos Óleos, onde é abençoado o óleo dos enfermos, o óleo do catecúmeno e consagrado o óleo do crisma. Então vocês viram lá todo o passo, né? Como é que é bonito esse significado. Durante o ano nós usamos esses óleos para ungir os doentes, para o batizado dos catecúmenos, e o crisma é o óleo para o batismo também, para o crisma, e o sacerdote que ordenar nesse intermédio, e também o bispo, o papa. Então aquele óleo tem um grande significado. Por isso a nossa igreja, ela é riquíssima, riquíssima em sinais, e muitas vezes nós não entendemos esses sinais. E esse é o sentido, porque foi nessa noite que Jesus instituiu a Eucaristia. Antes era a ceia, Jesus institui a Eucaristia. A Eucaristia que tem todos nós o direito do Papa ao cristão lá do confins, do fundo, no último extremo da terra. Todos têm o mesmo direito de receber a Eucaristia. Então por isso que eu estou dizendo isso para vocês saberem assim, como é importante a celebração da missa, como é importante a gente comungar com Cristo e com os irmãos. E nesse dia nós fazemos o nosso voto de obediência ao bispo, fazermos a unidade. Podemos até ter divergência de ideia entre padre com padre, mas a unidade não pode perder, que é a força do Espírito Santo. O Padre Celestino tem uma linha de trabalho, Padre Jones pode ter outra, Padre Zé Carlos pode ter outra, mas a unidade nós nunca se perdemos. Você vê que cada um tem a sua homilia, faz a sua homilia, né? Cada um tem um jeito de fazer a sua reflexão, mas jamais desobedecer a ordem do nosso bispo. Está em sintonia com toda a igreja daqui, a igreja toda. Esse que é a grande maravilha e alegria do ser católico e ser cristão, e mais de nós sermos padre. E a primeira leitura que vocês ouviram, tirada do Antigo Testamento, lá do livro de Êxodo, nos coloca essa unidade. Fala do eixo da Páscoa. A Páscoa, ela não surgiu com Jesus Cristo, mas foi os primeiros pastores, aqueles que cuidavam do rebanho, que fazia já a festa da Páscoa. Trabalhava o ano todo, quando chegava no final do inverno, que ia começar, do verão, que ia começar o inverno, que eles recolhiam os animais lá das montanhas, eles celebravam a festa, eles alegravam, porque tudo tinha dado certo, e eles colocavam na mão de Deus. Ele fazia a bonita festa. Com o passar do tempo, quando o povo que passou o Egito, aquele tempo da escravidão, que foi libertado, a Páscoa dos que cuidava do nosso rebanho, os pastores, aí o povo do exílio, né, pega essa festa, traduz já muito mais, um pouco mais ampla. A festa da libertação é o povo que foi libertado da escravidão. Então faz a Páscoa, quando ele chega na terra prometida, faz essa bonita Páscoa, a alegria de viver a liberdade. E não ficou só aí.
Com a vinda de Jesus Cristo, Jesus, ele transforma a vida dele, né? O seu corpo e o teu sangue torna esse cordeiro pascal, que é resumido hoje. Você vê que lá no Antigo Testamento começa com os pastores, depois vem com o povo que sai do exílio, que volta a ter a liberdade, celebra esta bonita alegria. E essa alegria resume então nesse que nós estamos vivendo. E vocês viram que a segunda leitura fala da instituição da Eucaristia. É Jesus que com os seus discípulos faz essa grande alegria. Não despreza nem os pastores e nem o povo do exílio, que era exilado, né, que voltou a ser a liberdade. Então volta, é Jesus que institui com ele, que celebra a primeira Eucaristia. E aí todas as vezes que nós vemos aqui, ele fala, ó, todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos fazendo em memória de Cristo. Se vocês comungar agora e daí for para outra igreja lá e à meia-noite tiver a oportunidade de comungar, vai comungar como está comungando pela primeira vez. Se comungar num dia 5 ou 6 vezes, todas as vezes que vocês comungam, vocês estão comungando o corpo e o sangue de Cristo como memória, né? Então não é 1, 2, 3 vezes não, estou comungando o corpo e o sangue de Cristo, é a primeira vez. É como os padres, né? Quando celebra a missa, a gente fala, eu celebrei 5 missas, não, eu celebrei uma só. A primeira missa que eu celebrei e que eu estou celebrando agora tem o mesmo sentido. Uma missa não é maior do que a outra, não, mas todas as missas é única, é exclusiva, porque nós estamos falando em nome de Jesus Cristo. E hoje a Eucaristia, Jesus institui a Eucaristia para dar vida nova. Ele então deixa o Antigo Testamento da ceia, não é? E aí ele oferece o seu corpo e o teu sangue, que antes era oferecido os animais, não era oferecido o sacrifício dos animais. E com a vinda de Jesus, Jesus então diz, agora não é mais os animais, mas é o meu corpo e meu sangue para o bem da humanidade. Gente, como é profundo. Se nós entendêssemos isso, todas as vezes que a gente vem celebrar, a gente mudaria de vida, né? Renovava a nossa vida para o bem. Então, essa segunda leitura, Paulo vai à comunidade de Coríntio e coloca essa graça. De fato, quem come deste pão e bebe deste cálice está proclamando a morte e a ressurreição, não a morte só de Cristo, a ressurreição. E eu gosto sempre de lembrar, né? Quando é amanhã, hoje nós vemos na igreja, amanhã nós vamos na morte, quando é na Páscoa, no domingo de manhã, nós ficamos em casa. Nós não ressuscitamos com Cristo, a gente fica só na morte e não vai na ressurreição. Vocês já repararam? Repara domingo que vem de manhã ou domingo à noite, você vê se vai ter muita gente, como no dia da sexta-feira. A gente vai para sexta-feira, faz tudo aquela coisa bonita, não estou condenando não, graças a Deus, né, que existe isso. Mas o sentido importantíssimo é Jesus que ressuscita, nós ficamos em casa dormindo, não ressuscitamos com Cristo. E o final da leitura, a missa do lava-pés. Aqui, queridos irmãos e irmãs, quem é arrogante, quem quer ser superior aos outros, olha bem o sentido de Jesus. Jesus poderia muito bem ter desprezado todos, mas Jesus falou, não, eu sou o mestre, mas eu vou dar o exemplo. Jesus, ele não despreza ninguém. Vocês viram que Pedro, cabeção dura, né, queria mandar mais do que Jesus. Jesus queria lavar o pé dele, ele não quer deixar lavar. Jesus falou, não, eu vou lavar o pé dos outros, vou lavar o pé de vocês. E vocês também, lembra-se de ter a unidade entre vocês, um para com os outros. A instituição, esse lava-pés, é dizer que Jesus ele veio para todos, não para um grupinho, nem só para um, mas Jesus veio para todos. E Jesus lava o pé. Ele vai no lugar mais imundo do corpo humano, que é os nossos pés. Nossos pés pisam em tudo quanto é lugar, não é? A mão nem é tocada, a cabeça também não, mas os nossos pés, todos os dias está tocando na terra. E Jesus, com a sua humildade, foi e lavou os pés dos discípulos, né? Não só lavou os pés, mas beijou também os pés dos seus discípulos. Dizer assim, que a arrogância, ela tem que acabar na hora que nós somos batizados, na hora que nós entendemos que Jesus, que era o mestre dos mestres, não desprezou ninguém, mas amou todos iguais, que também nós devemos amar uns aos outros, através da Eucaristia. Quantas vezes a gente vem comungar? Comungamos o corpo e o sangue de Cristo, mas não sabemos perdoar o nosso
irmão, não sabemos acolher o nosso irmão, estamos de mal com ele, e Jesus faz isso. Então eu encerro dizendo bem assim, ó. Ele diz bem no final: o símbolo do serviço prestado com amor aos irmãos e irmãs é o gesto de lavar os pés, de recordar de comungarmos com o corpo e o sangue de Cristo, entregar em comunhão também com todos os irmãos. Quem participa da mesa do Senhor não pode deixar ninguém de fora. A Eucaristia é que nos une e santifica pela graça da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.